Aos 56 anos de idade, era para o Maurício estar curtindo a aposentadoria. Mas as surpresas da vida lhe impôs um desafio: lutar para sobreviver. Então já me deram ao médico, eu falei com o médico lá, o médico me deu o papel, tá no SUS. Tem que vinha os papel para me tirar, fazer exame da veia, como é que tá a veia vocal, para ver o que está acontecendo. Tem que o permicate está inchando aqui, ó. Que é da veia, da veia o permicate. Tá inchando. Se acaba inchaço, abalar minha cabeça, meia hora eu tô morto. Há 6 anos, o Maurício espera o telefone tocar com a notícia da cura, de que chegou o dia do transplante renal. Dá tudo certo, né? Se eu aguentar. Se não aguentar, fazer o quê? Possa aparecer um rim. Pode aparecer. Com ele, mais centenas de mocoquenses vivem um dia após o outro, esperando a grande hora chegar. No Brasil, são quase 20 mil doentes renais que também estão na fila para um transplante de rim. Mas apenas 3 de cada 10 pacientes com morte cerebral se tornam doadores de órgãos no país. E este ano, o número de doadores continua baixo. De acordo com o Hospital da Santa Casa aqui de Mococa, faz pelo menos 3 anos que não há uma doação de órgão. E aqui na cidade tem gente esperando por rim, fígado, pulmão. Só no Brasil, nos 3 primeiros meses deste ano, quase 7 mil doentes entraram na fila por um transplante. Mas desde o início de 2016, 710 pacientes morreram antes mesmo do transplante acontecer. Uma média de 8 pessoas por dia. E pensando melhor, qualquer um de nós pode ajudar a mudar esta triste estatística. Uma equipe multidisciplinar no Hospital da Santa Casa de Mococa está todos os dias à espera de uma doação. Não é tão fácil você conseguir um potencial doador como se pensam, entendeu? Então, vamos supor, chega um paciente novo aqui pra gente na UTI, que teve um acidente de carro, de moto, teve um TCE, e é um potencial doador porque está em morte cerebral. Tá? Aí você, primeira coisa, você fala com a família, eu preciso da autorização dessa família. As famílias aqui em Mococa ainda são muito conservadoras com relação a esse tema. A gente, quando se depara com um potencial doador, a gente faz o trabalho de acolhimento e orientação. Eu, como psicóloga e assistente social do hospital, que é a Lívia Camargo, a gente procura se aproximar da família, orientando o que é esse trabalho, que esse trabalho pode salvar vidas, como que a família tem que proceder, quais são as obrigações, os direitos, os deveres. Mas nem sempre a gente consegue ir no tempo hábil, porque toda essa decisão ela é muito cuidadosa, né? A família tem que realmente refletir e até saber se o familiar comentava sobre isso antes de morrer, né? Então, é pouco tempo para decidir um assunto tão importante e correr para que a doação seja feita e os órgãos possam ser realmente aproveitados. Até 10 pessoas diferentes podem ser salvas com apenas uma doação. E se você decidir ser um doador de órgãos e tecidos? O que a gente sempre orienta e faz campanha é que esse assunto seja debatido em casa, oportunamente. Ninguém quer falar disso, né? A gente não fala da morte, é um assunto muito polêmico para todos nós, a gente pensa em vida. Mas eu sempre oriento que é um assunto que, oportunamente, deve ser debatido nas famílias e as pessoas precisam se posicionar. Quando um dia isso vier a acontecer, qual que é a postura dessa pessoa? Porque quando a pessoa se assume, se posiciona como um doador e a família já sabe disso, fica tão mais fácil, porque a gente pergunta, a gente orienta e a família traz essa certeza. Não, realmente, ele comentava isso em vida, que ele gostaria de ser um doador de órgãos. A família sente um alívio de que está tomando a melhor decisão. Mas quando esse assunto não é debatido, fica uma dúvida muito grande. Hoje, aos 65 anos, professora Nina esbanja felicidade. Afinal, foi por um fio. E não foi um, foram 2 transplantes de rim, que deu a ela mais 2 datas de nascimento. Dia 5/12 de 84 e dia 9/12 de 2009. O rim e parte do fígado podem ser doados em vida. E foi assim a doação que salvou a vida da professora. Mas essa história tem um detalhe especial, incomum. Então, o primeiro foi há 32 anos atrás. Não que eu tenha ficado esse tempo todo com
o primeiro rim, porque eu fiz um segundo transplante. Um foi em dezembro de 84 e outro agora em dezembro também de 2009. Se eu for contar toda a minha experiência, eu vou ficar muito tempo aqui. Então, eu só queria dizer que no primeiro transplante foi minha mãe que doou o rim, e eu sempre recebi um transplante de pessoas vivas, ou seja, da família, intervivos. E como eu recebi dos meus familiares, primeiro da minha mãe, né, depois do meu irmão, o Pedro, foi simples, vamos dizer assim, mas é muito importante que as pessoas se conscientizem de que elas precisam, em vida, colocar que querem doar os órgãos, porque aí não há problema com a família. A mãe, Dona Zilda, que já se foi, deixou grandes ensinamentos. E o irmão, que ainda continua de prontidão, um exemplo de que é preciso ajudar o próximo. Porque no primeiro transplante eu tinha 32 anos. E depois desse transplante, eu ainda prestei concurso, eu era professora e assumi a direção de escola. Quer dizer, prestei um concurso para direção. E trabalhei, depois disso, mais 15 anos. 15 anos como professora, 15 anos como diretora de escola. Então, a pessoa que recebe um órgão, ela vive em plenitude, ela tem a capacidade de desenvolver a sua vida da maneira mais plena possível. Quer dizer, trabalhar, estudar, ajudar o próximo e outras coisas mais, se divertir e tudo mais, né? Enquanto Maurício e mais centenas de pessoas aguardam ansiosamente por um transplante, fica o apelo para que todos nós possamos ajudar a mudar tanto sofrimento no país. Então é muito importante que todos em vida digam para suas famílias: eu quero doar.